Procurando o imóvel dos seus sonhos? Tá aqui no primeiro Salão do Imóvel de São Paulo, de 18 a 20 de outubro, no Expo Center Norte. Não perca! Em primeiro lugar, eu quero falar o meu salve, salve singular e original, que tenta ser imitado por André Alba, tenta ser imitado por Marina Manteiga. Perfeito. Marina Manteiga é melhor. O Zuckerman não consegue. Chave. Maravilhoso. Assim, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, porque o assunto é sério. E mais uma vez, amanhã nós vamos acordar com cara de palhaço. Trouxa. É isso aí, começa hoje o julgamento da prisão após condenação em segunda instância, a rediscussão do tema, cuja jurisprudência foi estabelecida no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal em outubro de 2016, quando foi autorizada a prisão após condenação em segunda instância, inclusive com o voto do senhor Gilmar Mendes a favor. O que aconteceu é que a Lava Jato até aquele momento tinha pego pessoas mais de outros partidos e aí depois chegou a tucanos, a membros do PSDB, o partido do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi quem nomeou o Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal. Ele sempre teve muita amizade e relação com a cúpula tucana, como mostrou inclusive um relatório da Polícia Federal, várias ligações, WhatsApp com Aécio Neves, inclusive uma no dia em que ele deu uma decisão favorável ao Aécio Neves. Também chegou ao ex-presidente Michel Temer, a Lava Jato, e a partir daí o Gilmar Mendes começou a fazer pressão contra a prisão após condenação em segunda instância, pela qual ele tinha votado. Aliás, eu sempre gosto de lembrar também que o Dias Toffoli, atual presidente do STF, era a favor da prisão após condenação em segunda instância, dizia ele desde sempre achando não necessário o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista em fevereiro de 2016, dizendo exatamente isso. E aí, em outubro, nessa decisão do plenário do STF, ele votou contra, ele mudou de posição. E o que aconteceu de diferente entre fevereiro e outubro para o Toffoli mudar de posição? Em agosto daquele ano, agosto, setembro, outubro, portanto 2 meses antes da sessão no Supremo Tribunal Federal, Lula foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ainda naquela ocasião, pelo caso do triplex do Guarujá, pelo qual ele viria a ser condenado. Mas o Toffoli naquela ocasião foi voto vencido, só que nunca se deu por satisfeito com a decisão, assim como Ricardo Lewandowski e outros perdedores, e passaram a fazer uma grande pressão quanto mais a Lava Jato avançava para que esse tema fosse rediscutido. E hoje então começa o julgamento, deve ser dividido em vários dias as sessões, porque os votos serão longos, vai precisar haver toda uma gambiarra para justificar uma alteração de uma jurisprudência estabelecida tão recentemente. Uma novelinha. Exatamente. E eu quero saber da procuradora Tameia o que ela acha a respeito da prisão após condenação em segunda instância e como isso pode prejudicar o trabalho feito pela Lava Jato. Bem, primeiro é bom fazer um levantamento histórico de como era encarada a prisão após segunda condenação pelo próprio STF. Exato. Desde 1941, quando, na época do Código de Processo Penal, até 2009, o STF entendia que era constitucional essa prisão, até constava no próprio Código de Processo Penal. No passado, para que o réu pudesse recorrer, ele tinha que se recolher à prisão quando condenado. Então, esse era o entendimento, ela era aceitada, não tinha problema algum. Mas sabe-se que há 20 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, infelizmente o direito penal não era democrático, ele era aplicado apenas para aqueles menos favorecidos, aqueles pobres que não tinham acesso a um bom advogado, que poderia interpor recursos e utilizar as brechas da lei para ter uma decisão favorável. Em 2009, houve a primeira mudança do Supremo. Em 2009, ele passou a entender que a prisão após segunda condenação não seria constitucional. Tá? Até foi um momento onde, na época, operações de grande repercussão, como a Operação Satyagraha, onde alguns poderosos começaram a ser presos. Desde então, até 2016, estava vigorando esse entendimento. Em 2016, como o próprio Felipe falou, o Supremo entendeu que era constitucional. E isso ao longo da Operação Lava Jato, que já tinha começado em 2014. Então foi um grande avanço para o combate à corrupção e ao combate à impunidade, porque infelizmente o Brasil é considerado um berço da impunidade, né? Está começando a melhorar, a Operação Lava Jato está tentando mudar um pouquinho esse paradigma, mas não está ainda estabelecida uma punição devida e justa. Então, como o Felipe disse, é muito recente para uma Suprema Corte já querer mudar um precedente com repercussão geral.
Em outras Supremas Cortes, como a americana, não há essa mudança a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. É claro que os juízes de uma Suprema Corte, como os operadores de direito, eles podem mudar de entendimento, é natural mudar de ideia. Agora, não tão recentemente e sem que houvesse uma mudança fática que justificasse essa mudança. Então, se hoje, iniciado esse julgamento, e se o Supremo vier a mudar o seu entendimento, vai ser um grande retrocesso ao combate à corrupção e à impunidade e aos grandes crimes. Por quê? Porque a pessoa que ela é poderosa economicamente, politicamente, que tem um grande poder aquisitivo, ela pode contratar os melhores advogados. E esses advogados, de uma forma legal, o ordenamento jurídico autoriza que se valham das brechas da lei para quê? Para atrasar o processo, para procrastinar o processo. Quanto mais tempo um processo dura, melhor para o réu. Por quê? Porque pode acontecer aquela prescrição. A prescrição é um mecanismo onde se anula o processo. Se caduca. Passa exatamente. O tempo, o cara vai diminuindo. Então, aquela pessoa que de fato praticou um crime, que não tem como provar que é inocente, porque de fato cometeu um crime, as provas são robustas, o que vai interessar para essa pessoa? Procrastinar, atrasar o processo. Então, se a pessoa já é presa com uma segunda condenação, isso vai evitar que fique com a procrastinação do feito, porque a pessoa presa mais rápido esse julgamento. Agora, ele permanecendo solto é interessante, porque ele pode levar o feito até o Superior Tribunal de Justiça, até a Suprema Corte, que demora 10, 15, 20 anos, né? E fica essa impunidade, né? E então o Supremo está dividido, está como a Jovem Pan, é isso? Está dividido, tem a turma do Lula, tem a turma do Moro, tá assim, ó. Lá tem uma ala, inclusive ontem nos Pingos nos Is, a gente estava mostrando uma discussão entre Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, na qual o Dias Toffoli, presidente da corte, com a sua suposta autoridade ali de presidente da corte, interveio a favor do Alexandre de Moraes e falando de uma forma grosseira e absolutamente deselegante para Luiz Roberto Barroso, que ele respeitasse os colegas, sendo que o Barroso fez uma interferência, era uma questão de partidos prestarem contas e não serem punidos, e o Barroso estava reclamando, se tem que prestar conta, tem que haver uma consequência, caso o partido não faça isso. E o Alexandre de Moraes estava rebatendo e o Toffoli interveio a favor dele. Eles estão numa grande dobradinha, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, tem aquele inquérito, isso é um outro assunto, posso depois falar com mais calma, aberto ilegalmente, na minha análise, pelo Dias Toffoli, dentro do qual o Alexandre de Moraes ficou responsável por várias decisões, como a de censurar a revista Cruzoé, como a de suspender apurações da Receita Federal que poderiam atingir o próprio Toffoli e o Gilmar Mendes, um inquérito que é baseado num artigo do regimento que só prevê a abertura do inquérito para infrações à lei penal, quer dizer, crimes cometidos dentro do ambiente físico do Supremo Tribunal Federal. E ele está usando aquele inquérito para apurar supostas fake news, supostas ofensas que ocorrem na internet ou em qualquer lugar, o que é uma gambiarra jurídica, como eles costumam fazer. Então tudo isso é só para mostrar que eles têm lá uma aliança, e o Barroso, o Luiz Fux e tal estão em outra ala do Supremo Tribunal Federal que deve ter esse voto divergente em relação a eles no caso da prisão após condenação em segunda instância.